O Victor era filho único e nós tínhamos uma preocupação em colocá-lo numa escola boa. E ele havia feito uma visita no colégio com a escolinha a qual ele estava, né? Victor gostou muito da escola, voltou para casa dizendo que queria estudar naquela escola. E ele voltou encantado, né? Contando do laboratório de informática, de uma série de coisas que na escolinha que ele estava não tinha e agora na outra escola maior tinha, que era a escola adventista, né? Então nós fomos pesquisar a respeito da filosofia adventista. Nós ficamos um pouco assim, preocupados, porque nós não conhecíamos o que é a instituição adventista, a escola adventista, mesmo a igreja adventista, né? De certa forma, por não conhecer, um certo preconceito. Nós tínhamos medo da religião influenciar o Victor. Acabei encontrando pessoas que tinham filhos na escola e deram as melhores referências. E nós fomos lá fazer a visita, o Victor gostou muito da escola. Queria estudar na escola adventista. No início, eu é que ficava triste de deixá-lo lá. Coisa de mãe. Esperava a fila entrar, voltava embora chorando, todo aquele drama. E ele entrava dando tchau e feliz da vida. E gostava muito da escola. Sempre elogiou muito a escola. Nas voltas da aula, ele vinha e contava: mãe, colocaram uma música na entrada, aquela voz assim, e ele ainda fazia assim com as mãos, aquela voz ia subindo. E eu me recordo que ele queria sempre participar das atividades da escola. Sempre quando tinha alguma coisa na escola, ele queria estar participando, né? Às vezes eu precisava ir lá na escola para levar algum documento, alguma coisa, e ele ficava me mostrando: olha, aquele é o funcionário tal, dizia o nome, aquele é o diretor. E ele gostava muito da escola. Até as atividades de ensino religioso, ele começou agora a trazer para casa. Minha esposa agora teria que estar trabalhando, né, com eles, fazendo trabalhos de escola, exercício, atividades em casa, e esse tipo de informação começou a chegar em casa através das atividades que ele trouxe da escola. E vivia falando a respeito das capelas, coisas que eu não entendia muito bem. E agora o Victor, então, estava trazendo coisas cristãs, de Cristo, né, de Deus para a gente. E atividades que teriam que ser pesquisadas na Bíblia, inclusive. E quando chegava em casa era muito engraçado, porque ele ia tomar banho e ficava naquele refrão da música, naquele refrão, e esquecia do banho. E ela realmente ficou preocupada com a minha reação, né? Qual seria a minha reação quando descobrisse que o Victor agora estava tendo contato com esse tipo de informação. E muitas vezes ele veio contar a respeito das histórias bíblicas. Você sabia que Jesus morreu por nós? Você sabia, mãe, que se Eva não pecasse, não tinha pecado no mundo? E eu, olhando aquilo, dizia assim: nossa, o Fred não vai gostar disso. Ele ficou só um mês de fevereiro, início de aulas, até março, início de abril, né? Então foi muito pouco tempo, né, nesse período de contato com as coisas da escola. O tempo foi passando e ele começou a aparecer com as pernas roxas, com as manchas, né? E ainda comentei com a minha esposa, falei: olha, nós vamos lá, o médico vai passar uma pomadinha qualquer e de volta para casa e tá tudo bem. E o pediatra achou que ele estava muito apático, com muita olheira, e pediu o exame de sangue. E nós levamos o Victor para fazer o exame de sangue e à tarde eu fui até o hospital, ele me chamou no hospital e falou: olha, o seu filho tem leucemia. O Fred chegou em casa e disse: olha, ele está com leucemia, a partir de amanhã nós temos que começar a fazer o tratamento. E nós fomos então no hospital fazer o tratamento. Às 7 horas da manhã, nós já estávamos ali no hospital para fazer o tratamento. Ele ficou deitadinho na cama e a nossa ideia era que o tratamento seria em 1 hora. Nós entramos às 7 no hospital, às 8 nós já estamos de volta. Mas não foi um dia inteirinho de tratamento. Ao final do dia, nós levamos ele para casa, ele passou a ter convulsões em casa. Ele deu um abraço apertado no pai, fechou os olhos e não abriu mais. Entrou em coma e aí ele ficou em coma terça, quarta, quinta, sexta. Eu que passava a maior parte do tempo ali com o Victor, segurando na mão dele, com o Novo Testamento aberto e conversando com ele sobre as coisas da escola, da Bíblia, de Deus, mesmo sem muito conhecimento. Interessante que uma semana antes, a Leninha, minha esposa, havia combinado com ele de ir à igreja. Havia alguns colegas de sala de aula dele que eram filhos de irmãos de igreja. E sempre convidavam para ele ir à igreja. E ele queria ir à igreja. E a minha esposa havia combinado com ele que iria à igreja. E nisso eu fiquei conversando com meu filho. E falei para ele do novo céu e nova terra. Falei: filho, haverá um novo céu, uma nova terra. A Bíblia assim diz, em Apocalipse. O importante é isso, que você não pôde ir à igreja, eu prometi que eu levaria, mas não pude cumprir, mas eu vou, por você eu vou. A mamãe vai se converter, eu vou passar a estudar a Bíblia e no céu nós vamos nos encontrar. E imediatamente o aparelho parou, desligou e ali ele faleceu. Sábado, no dia do aniversário dele, né? E infelizmente não foi possível naquela semana. E no sábado seguinte então eu fui à igreja. Não tinha roupa, não sabia como ia me apresentar diante dos irmãos, mas foi muito bem recebida pela professora Rosana, o Joel,
Recebemos a Leninha o tempo todo, fizemos uma boa amizade, porque ele é assim uma pessoa muito querida, muito meiga, né? E então comecei a estudar a Bíblia e comecei a frequentar a igreja. E, passado algum tempo, Geraldo Marques veio fazer uma semana de oração na escola. Naquela semana eu resolvi pelo batismo. Quando findava a semana, então eu resolvi pelo batismo. E convidei meu esposo, uma dessas noites de semana de oração, foi até num domingo, cheguei na sala e falei para ele, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não quer ir comigo para a igreja? E ele deu um sorriso, porque estava passando, não me lembro se era futebol, era Fantástico. E ele sorriu e falou, mas você não tem jeito mesmo, hein? Aí ele foi lá, se trocou e nós fomos para a igreja. Naquela semana de oração, nós não faltamos um dia, uma noite. Porque eu não precisava mais chegar e convidá-lo. Ele já me convidava para ir para a semana de oração. E ao final de uma semana de oração, em setembro já, a minha esposa se batizou, né? Se batizou e persistiu na oração para que eu me batizasse também. Eu ainda muito desconfiado, ainda levei um ano depois ainda que a minha esposa se batizou, eu fui estudar, né? Fui fazer estudo bíblico, ler sobre a instituição adventista, conhecer a instituição adventista. Então eu orava 3 vezes ao dia e de madrugada, pela conversão do Fred. E no ano seguinte, em 98, ele foi participar do curso para parar de fumar. Aceitou fazer esse curso bíblico, uma classe bíblica que eu tinha aos domingos, às 19 horas, e juntamente com outros alunos desta classe, ele fez a série toda comigo. Se interessou pela história do Adventismo, leu a história todinha do Adventismo. Aí sim, começamos a ter muito mais contato com a igreja, né? E acabei me batizando também. Logo que tivemos uma oportunidade, já contratamos a Leninha para trabalhar no colégio. Por esse jeito, né, especial dela, esse carinho especial que ela tinha com a escola, isso foi muito bom. Deus acabou encaminhando todas as coisas. No primeiro momento, a minha esposa acabou sendo contratada pela escola, né? E hoje também leciona no Colégio Adventista. E por uma orientação de um amigo, nós aí fomos até fazer, a minha esposa retomou mais um outro curso universitário, né? E foi fazer pedagogia. E por a orientação desse meu amigo, eu acompanhei a minha esposa, simplesmente por acompanhar nesse curso de pedagogia, né? E nós concluímos o curso de pedagogia juntos, inclusive, né? E ao longo desse período, né, já na faculdade, surgiu uma oportunidade de substituição da escola. Deus nos recompensou muito com essa escola e com essa família adventista. E eu tenho visto frutos na escola. Olhando para trás, né, o tempo que passou, nós percebemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, de uma maneira muito especial. Através do Vitor Hugo, então, a mensagem de salvação em Cristo começou a chegar na nossa casa, porque um dia nós matriculamos o nosso filho no Colégio Adventista. Que na escola existe um ambiente de paz, de harmonia, de alegria. A impressão que dá para quem olha de fora é que dentro da escola não existe problemas. Que ali realmente é um ambiente diferente e é um lugar especial onde faz a diferença na vida. E o dia mais especial da minha vida, com certeza. Jamais vou me esquecer de um dia quando o Fred já trabalhava no Colégio de São José. E eu chegava sempre muito cedinho no colégio, e o Fred entrando no pátio pela manhã, estávamos indo para a sala dos professores, onde o culto era realizado todos os dias, e ele, muito emocionado, me procurou e disse: Rosana, eu tenho uma coisa especial para lhe contar, a Leninha está grávida. E o Pedro veio, o Victor faleceu com 7 anos, no dia do aniversário nós o enterramos, ele completaria 7 anos. 7 anos depois, certinho, eu engravidei do Pedro. O Victor era do dia 5 de abril e o Pedro era do dia 5 de maio. Então eu penso que Deus, Ele está à frente, Ele toma conta, basta a gente confiar. Um lugar especial onde se respira paz, onde é possível ver que o seu esforço fez valer. Basta apenas um olhar, basta apenas um
Colégio Adventista, a marca de uma vida.